E aí, pessoal? Vamos chegando para a nossa primeira live da Federação Pernambucana de Ginástica. Vamos dar só um tempinho aí para as pessoas entrarem e homenagear esse grande evento que está sendo para a nossa ginástica do nosso estado, no caso, né? Antes de tudo, queria agradecer a todos por estarem aqui nos assistindo. Para quem não me conhece, meu nome é Wellington Lima, fui ginasta por muitos anos do estado de Pernambuco e com o tempo me tornei artista e depois de mais de 2 décadas estou aqui voltando um pouco às minhas raízes, né, para dar um pouco de força à ginástica do nosso estado, que eu acho que é muito importante. Hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, com mais carinho, né, logicamente. Mas antes de tudo, queria falar para vocês que hoje é uma grande data, além dessa live que vamos ter hoje, é o Dia do Professor. Então, nós, da Federação Pernambucana de Ginástica, queremos prestar uma grande homenagem para vocês, professores, que fazem a diferença na ginástica e na vida de muitas pessoas. E, desde então, tenha o nosso abraço. Tá bom, pessoal? Queria também aproveitar esse momento para dizer que essa iniciativa de fazer esse site do Instagram é uma iniciativa minha, juntamente com a Edilce, com a Clarissa, com a Ludmila e também com a Cristina Barradas, que está aí sempre nos dando uma grande força. E, logicamente, que a gente não pode esquecer a nossa querida presidenta, professora Fátima Coelho. Falando sobre isso também, a professora Fátima Coelho pediu para a gente esclarecer uma coisa muito importante, que é lembrar para as pessoas que precisamos da união de todas as pessoas para que a federação volte a ter a tona ou a força que tinha antes, e é justamente com a ajuda de vocês que a gente vai fazer isso acontecer. Mas, olha, um lembrete também. Ela mandou lembrar que a federação não é a professora Fátima Coelho. Somos todos nós, pessoal. Inclusive eu e você que estamos assistindo isso. Então, vamos lá começar essa live deliciosa que vai ser com a nossa Clarissa. Clarissa, você está aí? Deixa eu ver se você está aqui para ver se eu... Ah, uma coisa muito importante. Pessoal, vocês estão vendo esse aviãozinho que está aqui ao lado? Por favor, compartilhe com seus amigos para que eles venham nos prestigiar e ver essa live linda que vamos fazer agora com a nossa Clarissa, tá bom? Deixa eu ver a Clarissa. Opa, a Clarissa está aqui. Deixa eu convidá-la. A ver, a ver, a ver. Clarissa. Ok. Send request. Tô esperando aí a Clarissa entrar. Gente. Ela chegou. Oi, Oi. Clarissa, tudo bom, bem-vinda. Wellington? Tudo ótimo. Bem-vinda à nossa primeira live. Eu acho que, Obrigada. tipo assim, é uma coisa assim, interessante porque eu lembro que quando a gente estava iniciando, quem a gente vai entrevistar, né? A gente convidou uma pessoa que infelizmente não pôde vir, mas também a gente digo, poxa, por que não a Clarissa? E por que a Clarissa? Além de ser uma ex-atleta da ginástica artística, é professora, que parabéns, hoje é seu dia também. E Obrigada, prazer. nada. E por muito tempo, né, para quem não sabe, pessoal, a Clarissa ela fez parte da direção artística da ginástica artística de Pernambuco. Então, acho mais que apropriado para que essa live tenha começado com ela. E queria também agradecer a todos os atletas, ex-atletas que estão nos assistindo. Tenho certeza que a live vai ser excepcional. Clarissa, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço muito a oportunidade. E para mim é uma honra, um prazer estar sendo aqui a primeira convidada das lives da Federação. Que máximo, que máximo, que máximo. E nós também estamos muito lusanjasiados por isso. Eu não sei nem como falar, às vezes, em português, mas tudo bem. Mas, para isso, não vamos perder muito tempo, porque sabe que tem muitas perguntas aqui que o pessoal quer saber. Eu acho muito interessante, pessoal, para vocês que estão vendo essa entrevista, né? Uma das razões que eu achei muito interessante da gente, né, trazer a Clarissa é porque ela tem esse aspecto também de atleta.
né? E de treinador e de empreendedora. Então as perguntas, vai ser bastante perguntas, mas que com o tempo vocês vão entender o porquê. Clarice, então vamos começar, né? Para não perder muito tempo. Me fala como é que a ginástica entrou na sua vida. É, faz tempo, viu? Eu tinha 6 anos quando eu 6 tive anos, meu né? primeiro contato com a ginástica, né? A minha Uhum. mãe, ela sempre foi muito apaixonada pela ginástica. Ela conheceu a ginástica nas Olimpíadas de Montreal, assistindo na televisão Nadia Comaneci, se apaixonou e aí ela sempre quis fazer, ela nunca pôde fazer, nunca teve Uhum. oportunidade. E aí ela sempre disse que quando ela tivesse uma filha, a filha dela ia fazer ginástica também. E aí eu Ah, nem sabia que era ginástica artística, eu não fazia nem ideia. E quando eu tinha 6 anos, ela me levou lá no Clube Alemão com a professora Marileide conheço, e lógico. me matriculou sem eu nem saber o que era, mas assim, de cara eu já me apaixonei, nunca mais eu larguei. E tu imaginava, Clarice, que você ia chegar onde chegou com a ginástica? De jeito nenhum. A ginástica era para ser assim, um lazer, né? Uma atividade complementar somente, mas acabou se transformando no propósito da minha vida, né? Ai, que máximo escutar isso, que máximo, que É, máximo. E tu tinha alguma expectativa ou era só de, só vou fazer como recreação? não, no começo, acho que também por eu ser muito nova, eu Uhum. não tinha expectativa nenhuma, assim. À medida que eu fui, né, evoluindo, que eu fui Certo. começando a me destacar, que eu comecei a treinar mais dias, mais tempo, aí eu comecei a ter objetivos claros, assim, né, de evoluir cada vez mais, de competir, ganhar medalhas, enfim. E quando é que foi esse momento de dizer assim, quantos anos você tinha, Clarissa, na época? Dizer assim, caramba, isso é um esporte realmente, não é só uma brincadeira que minha mãe trouxe aqui porque viu a Nádia Comaneci nas Olimpíadas. Quando é que foi essa transformação? Por volta dos 8 anos, mais ou Uhum. menos, a professora Marileide conversou com minha mãe, me convidou para fazer parte de um treinamento mais específico, né? Mais puxado. E aí eu comecei a treinar mais, comecei a participar de competições. A minha primeira competição foi no dia que eu fiz 9 anos, foi no dia do meu Ah, aniversário. E foi aí que eu comecei realmente a levar mais a sério. Na verdade, eu levava a sério já como uma atividade, mas assim, eu comecei a focar mais naquilo como algo que eu queria para minha vida, né? que máximo, que máximo. E essa foi a competição mais marcante para você ou você teve alguma outra competição que tipo assim, caramba, isso aqui é a ginástica? Essa competição foi bem marcante porque foi no dia do meu aniversário, a gente Uhum. foi lá em Maceió. Aí a gente fez um bolinho depois, todo mundo cantou parabéns. Mas assim, eu tenho alguns momentos muito especiais assim, como Uhum. atleta, né? Um deles foi quando eu fui campeã Norte-Nordeste de paralela. Foi lá em João Pessoa. Foi uma das minhas primeiras competições. Eu tinha 9 anos também. Uhum. E foi bem especial. E aí, a outra foi quando eu participei da seleção pernambucana. Eu fui seleção pernambucana, eu participei dos Jogos da Juventude, que foi aqui em Recife. Máximo. E aí, por isso que foi tão especial, assim, tinha muita gente, a minha família inteira, meus amigos, todo mundo lá torcendo. Foi bem especial mesmo. Deve ter sido uma emoção muito grande representar o nosso estado, estando aí mesmo, né, competindo, né? Com certeza, foi muito especial. Foi em É, 2001. o máximo. Cara, isso eu quero pegar essa oportunidade para falar que a nossa presidenta, a Fátima Coelho, está nos assistindo também. Então, professora, bem-vinda à nossa primeira live. Um E, abraço, Fátima. é, então, Clarissa, bom, você começou com a professora Marileide, mas acredito que você também passou por outros treinadores também. Me conta um pouco nos conta um pouco aí dessa história, desses treinadores e como eles marcaram você. Eu passei por vários treinadores, né? Eu comecei com Marileide Uhum. e ela trabalhava também junto com o Robson, o professor Robson. Isso. E aí segui com eles para a academia que eles abriram depois, a Novo Espaço. Depois eu Uhum. fui para o esporte. E aí depois acabou que ela parou um tempo e eu entrei na academia Ginarp, que era dos professores Jorge e Etienne Bezerra. Claro, conheço. Comecei treinando com eles também. E aí, quando eu tinha 15 anos, depois dessa competição na verdade, eu tinha 14, ia fazer 15. Uhum. Depois dessa competição dos Jogos da Juventude, eu parei de treinar. E depois de alguns anos, eu voltei no Estrelinha Mágica com a professora Raquel,
E aí todos eles, cada um, né, tiveram uma influência importantíssima, assim, para quem eu sou hoje, tanto com quem eu fui como atleta, para quem eu sou hoje como profissional, né? Ah, muito legal isso, Clarice. Eu acho que é bom lembrar disso, né? Que às vezes na jornada de atleta você passa por vários treinadores e é muito legal isso para quem, no meu caso também foi o mesmo, né? Eu passei por vários treinadores e realmente a gente vai construindo a nossa forma de ser, a nossa visão, mas é através das experiências que esses treinadores nos dão. E eu acho muito importante isso. Então, parabéns aí, mais uma vez por isso. E é muito importante também, Clarissa, que a gente tenha esse reconhecimento como você está tendo, né? Porque a gente nunca pode esquecer de quem nos ajudou, que deu o pontapé inicial e que também nos apoiou durante a jornada, né? Sem dúvida, eu tenho muita gratidão por todos eles e quero até aproveitar, não sei se tem algum deles assistindo, mas quero mandar um beijo e feliz dia dos professores também, que foram professores assim realmente muito importantes e especiais para mim. Que legal. Agora, Clarissa, além de professores, né, que influenciou também você, quem eram os ginastas, né, ou ídolos que você tinha, que dizia assim, tudo bem, não tem problema. É um susto dizer assim, uau, é um ânimo. Mas vem cá, quem era os ídolos para você? Quem você admirava? Quem você, assim... O meu primeiro contato assim com competições internacionais de assistir na televisão Uhum. foram as Olimpíadas de Atlanta em 96. E Caramba. aí, naquela ocasião, eu me apaixonei pela Dominique Moceanu, que era Nossa, ela é americana. linda. Eu era assim fã número um dela, queria ser igual a ela. Então foi realmente a minha primeira ídola assim, atleta, né? E Uhum. hoje em dia, assim, atualmente eu admiro bastante a Lia Mustafina, russa, e a nossa brasileira Rebeca Andrade. Eu acho que, assim, são duas ginastas extremamente técnicas e muito completas também. Admiro muito elas. Agora, mata a curiosidade da gente, que a gente é da antiga. E do nosso estado, quem você admirava? Porque é Ah, importante também, né? no nosso estado, eu me inspirava muito, assim, eu tinha como exemplo mesmo, modelo, era a Natália, que era minha companheira de equipe. Ai, que A linda. Bezerra, filha de Jorge Etienne. Ela treinava junto comigo, Eu lembro, era eu da lembro. minha idade, Uhum. mas eu queria ser igual a ela. Ai, eu lembro Era da realmente ginástica. o meu modelo, assim, porque ela foi uma ginasta também muito importante para o nosso estado. Ela Com teve um certeza. destaque importante, conquistou vários títulos Norte-Nordeste Uhum. seguidos. E eu estava sempre junto, né? Então eu me espelhava bastante nela. Massa, massa. E agora me diga uma coisa, Clarita. Você era uma ginasta competitiva? Sim, eu me considero. Eu não era daquelas assim que ficava chateada quando eu perdia. Eu ficava chateada quando eu errava. Quando eu Hum, não conseguia fazer o meu melhor, eu ficava uhum, chateada. Mas assim, para mim não era tão importante a colocação, até porque eu nunca estive tanto em evidência assim, nas primeiras colocações. Eu era uma ginasta talentosa, tive alguns bons resultados, mas não uhum, era das melhores. Então, assim, não era o meu objetivo maior. O meu objetivo maior sempre foi aprender e uhum. fazer o meu melhor, né? E isso que eu tento passar até hoje para as minhas alunas. Com A certeza. primeira coisa que a gente tem que pensar é querer fazer o nosso melhor, independente da colocação que a gente vai alcançar, né? É. E agora, nessa jornada, né, de ginástica que você teve, será que existe alguma história engraçada? Porque às vezes a gente cai, às vezes a gente levanta. Então, eu participei do Norte Nordeste, por exemplo, que eu fui fazer um giro gigante e na hora que eu fui fazer um lançamento da parada, meu corinho, eu não sei nem se tem corinho, eu sei que eu caí de costas e fiquei olhando para o céu, digo, Jesus, estou aqui ainda, estou vivo. Então, acho que todo nós, principalmente da antiga, tem uma história para contar. Fala aí, nossa, a sua. Sim. A história mais engraçada que eu lembro, por Uhum. incrível que pareça, faz muito tempo, assim, é bem antiga. Eu tinha acho que uns 9 anos. A gente foi para uma competição lá em Natal. Eu fui com a professora Marileide. E eu era muito pequena, mas eu já era muito disciplinada, assim. Eu sempre fui muito disciplinada, né? E aí, na hora de fazer a série de trave, eu só tinha colchão de um lado da trave, só tinha colchão para saída de um lado. Claro. No outro lado era chão. É. E aí eu acabei me confundindo. Na hora de subir na trave, eu subi do lado errado. Quando chegou a hora de fazer a saída, eu estava do lado que era chão.
Então eu tava de frente pro chão e era a minha hora de fazer a saída. Menina, o que E é que tu aí fez? eu não pensei duas vezes, eu fiz a saída pro chão. Porque eu podia só ter me virado, andado até a outra ponta e ter feito a saída, né? É, Mas é. eu não ia estragar a minha série, né? Hum, Eu tinha que fazer tudo do jeito que estava programado. Então, lógico, lógico. fiz a saída para o chão. Era uma saída simples, de rondada, É, então não teve nada demais. Mas, assim, foi muito engraçado. Todo mundo riu muito. é. Eu acho que é bom lembrar isso, que para quem faz ginástica, às vezes acontece a coisa da improvisação, né? Logicamente que a Sim, gente tem que calcular os nossos riscos, né? Lógico, e como a Clarissa falou aí, uma simples rondada, se fosse um Suca raro, eu acho que ela não faria, de né? jeito Porque nenhum. ela preserva a vida, mas que bom, né? Que deu tudo certo. Ah, queria aproveitar também para dar um alô aí para Ludmila, que está nos assistindo também. Oi, Ludmila, Oi, Suzy, Miriam. e estamos aí. Agora, me diz uma coisa, você como é que rolou, aconteceu isso de você, sei lá, de atleta, você dizer assim, vou me tornar treinadora. E por quê? Então, eu desde muito cedo, desde de criança, Uhum. eu tinha esse desejo. Às vezes é uma coisa de criança mesmo, né? Eu já vi Claro. alunas que iam ser professoras e acabaram que depois seguiram outras carreiras. Mas eu tinha isso dentro de mim. Eu desenhava uniforme, eu criava junto com minha irmã Nossa. e com meu irmão, que ele também dizia que ia fazer Uhum. educação física e ia ser professor de futebol. Então a gente Tá. criava para nossa academia, criava uniforme. E era uma coisa que eu tinha dentro da minha cabeça. Quando eu tinha 13 anos, eu fui convidada pela professora Marileide, eu não estava mais treinando, e aí ela me Uhum. convidou, ela dava aula lá no Lubienska, que era a escola que minha irmã estudava, e minha irmã fazia ginástica com ela. Uhum. Então, ela me convidou para ajudar ela, para ser assistente. E aí foi o meu primeiro contato com esse outro lado da ginástica, né? Depois disso, eu ainda voltei a treinar, eu ainda competi. Uhum. Mas a partir daí eu comecei a ter assim essa vontade de estar do outro lado também. E depois eu ainda mudei de ideia no ensino médio, quando eu não estava mais treinando tão forte, eu ainda quis fazer medicina, mas acabei depois, ainda bem que eu mudei de ideia e Que voltei ótimo. de onde eu nunca deveria ter saído. E a ginástica do nosso estado agradece muito por essa sua escolha. E foi difícil no meio da faculdade, por exemplo? Será que teve hora que tu pensava assim, caraca, vou escolher outros esportes, né? Porque eu acho que na faculdade tem muito isso, né? Você abre o leque para outras possibilidades, mas no seu caso, eu acho que não foi o caso. Não, no meu caso, quando eu entrei na faculdade foi assim, ó, ginástica. Eu já entrei, eu já sabia o que eu queria. É Inclusive, mesmo. na faculdade de educação física, quando a gente entra, quase todo mundo está perdido, né? São muitas opções, é um leque muito grande de possibilidades e a maioria dos meus amigos não sabia o que ia fazer lá. Assim, não sabia se ia ser personal, se ia trabalhar com algum esporte, mas eu, desde o início, eu sempre soube que eu ia trabalhar com ginástica, até porque desde o primeiro período da faculdade eu já Uhum. comecei a estagiar. Comecei estagiando lá no Colégio Marista, São Luís, Caramba. Luiz Henrique. Uhum, eu sei. Então, durante todo o tempo que eu estava na faculdade, eu estava estagiando. Então, eu já estava atuando, não tinha mais como correr dali. E foi difícil essa transição de atleta para treinadora? Porque não é Não, para fácil, né? mim foi muito natural. Foi muito natural, assim. Até porque quando eu entrei na faculdade, eu não conseguia mais treinar, assim. Eu não conseguia, não tinha mais horário. Para mim começou a ficar difícil, sabe? E aí Entendi. foi natural, assim, pra mim. Eu sempre digo que eu não tive nem como sentir saudade da ginástica como ex-atleta, Uhum. porque a ginástica sempre esteve ali. Então, Presente, né? quando eu parei de treinar, eu já estava do outro lado. E aí, aquilo supria, né, a minha saudade. E de vez em quando, como eu estava no ginásio, eu podia fazer o que eu quisesse de acrobacia. Eu estava sempre matando a saudade, né? O que é que você fazia para matar essa saudade, no caso, né? Porque tem sempre aquele apaziguar um pouco, né? Porque, poxa, você como atleta, agora como treinadora, não é fácil, às vezes não é fácil para qualquer um essa transição. Logicamente que uma coisa foi levando a outra, e mais uma vez, os professores são muito importantes nessa transição, né? No caso da professora Marilete, que ajudou fazendo para que você fosse estagiária com ela, mas não é fácil para todo mundo. Então, como é tá em paz com isso, né? O que é que você fazia, então, para ficar em paz?
Eu assim, eu tava sempre lá no, na salinha de ginástica do São Luís, então eu sempre, nem sempre eu demonstrava os exercícios, né? Porque Aham, eu gosto de fazer com que a aluna entenda o que eu estou explicando, é sem precisar importante. demonstrar. Uhum. Mas às vezes a gente acaba fazendo alguma coisa, então eu estava sempre fazendo ginástica. Mesmo que eu não estivesse treinando, eu estava sempre fazendo ginástica. E também eu sabia dentro de mim que aquele momento já tinha passado para mim, sabe? Uhum. Eu já tinha convicção de que não era mais para mim, assim, estar treinando para competir e tudo. Então eu estava em paz, eu estava feliz, porque eu estava fazendo uma coisa que eu gostava, que eu sabia que estava me trazendo felicidade. Então foi bem tranquilo. Mas você ainda sente falta, Clarissa? Eu, assim, eu não vou dizer sinto falta, porque eu não me vejo hoje fazendo, treinando e competindo, né? Mas eu sinto uma certa nostalgia, assim, né? Quando eu lembro de tudo que eu vivi na ginástica, é normal a gente ter esse sentimento de saudade. Claro, claro, Só que, claro. como eu falei, eu consigo suprir esse sentimento através da minha profissão, assim. Porque uma coisa que eu sinto muita saudade são as viagens, né? As Hum, viagens para competir, aqueles momentos de descontração com as amigas. imagina. Então, é o que eu mais sinto saudade. Só que eu vivo isso hoje com as minhas alunas, Certo. né? E isso acaba suprindo Uhum. essa saudade, essa vontade de estar fazendo aquilo de novo. Você chegou como atleta a viajar para vários estados? Porque eu acho muito legal isso que a que as pessoas, que os ginásticos que estão começando hoje em dia entenda que existe, que faz parte também da ginástica, viajar, conhecer outras pessoas, conhecer os treinadores, conhecer outras possibilidades. Quantos estados você viajou? Qual foi a viagem mais marcante para você, no caso, né? Além daquela competição de 9 anos? Eu viajei bastante pelo Brasil todo, tanto como atleta como técnica, né? É, As competições, os estados que eu não conheci como atleta, eu estou conhecendo agora como técnica. é. Mas a viagem mais marcante para mim foi uma para o Rio de Janeiro, que não foi especificamente uma viagem para competição. A gente Uhum. foi fazer uma clínica lá, um curso, com um treinador cubano Modesto, e eu fui com a professora Marileide, e eu fui sozinha. Isso em que ano? Minha Foi em 95, eu acho. Eu tinha 8 anos. Nossa. E a minha mãe me deixou ir sozinha, porque ela não podia ir, meu pai não podia ir, mas eu fui com minha treinadora, que Uhum. meus pais confiavam muito nela. E aí, a gente passou acho que uma semana lá e foi muito bom, assim. Foi uma experiência maravilhosa que eu tive de treinar na academia Axi da professora Andréa João. E a gente no final Uhum. teve uma competiçãozinha também, um festivalzinho, então foi bem legal. Que máximo, que máximo. É como a Ludmila falou, né? O esporte traz para a gente muitas oportunidades, né? Que às vezes os pais nem percebem e os atletas também. Então, pessoal, vamos Com abraçar certeza. mesmo a ginástica aí e vamos sonhar e viver nossos sonhos. Agora, me diz uma coisa, Clarissa. Você, eventualmente, né, junto com a sua irmã, logicamente, vocês criaram a Academia Belo Salto. Nos explica um pouquinho o que é o Belo Salto. Assim, como eu já falei, né, a gente tinha esse sonho de infância, né? Que era muito inocente. A gente era pequena e ficava brincando que a gente, quando crescesse, ia ter uma academia. E aí, Então, você já, desde pequeno, você já tinha esse sonho, né? Não era só fazer já o resultado. a gente desenhava, criava as cores do uniforme, criava nome para Sério? academia. Era realmente um sonho. Só que quando a gente começou na profissão, a gente não tinha muita, assim, a gente não tinha muita ambição de agora vamos abrir nossa academia, sabe? As coisas foram acontecendo muito naturalmente, né? É. Eu estava no Colégio São Luís e a professora Dilce, que trabalhava lá no Clube Alemão, ela precisou se mudar de país, ela foi morar na Venezuela. Eu Uhum. já estava também estagiando com ela. Então, eu Certo. estagiava com o Luiz Henrique lá no São Luís e com a professora Dilce no Alemão. E quando ela viajou para a Venezuela, ela me deixou responsável lá pelo Clube Alemão. Então, fiquei responsável pelas turmas. E aí, aos pouquinhos, um pouco depois, acho que uns 2 anos depois, a minha irmã se formou.
E quando minha irmã se formou na faculdade, aí a gente, não, agora vamos fazer o nosso nome, né? Vamos criar o nosso nome, Caramba. porque lá no Clube Alemão era um espaço alugado, não Uhum. era, a gente representava o Clube Alemão, mas a gente podia ter o nosso próprio nome. Foi aí que a gente criou a marca Belo Salto, que foi pensada assim, a gente pensou muito qual seria o nome e a gente acabou, com a ajuda também do meu marido, que na época era meu namorado, criando esse nome que é do nosso sobrenome, Belo, né? Que é Belo É, com que é o dois. Belo. Exato. E também é uma forma de homenagear a nossa mãe, que foi quem foi a grande responsável por a gente hoje tá aqui, né? Porque ela Ah, que lindo. que fez a gente dar os primeiros passos na ginástica, tudo. E aí a Belo Salto já tem 8 anos. E aí 8 anos já. foi isso. Foi em 2012 que a gente começou. E aí, ano após ano, a gente começou comprando material, a gente Uhum. começou a, né, colocar a nossa cara lá no espaço. E a quantidade de alunas crescendo, crescendo, crescendo. Então foi natural, assim, foi uma coisa que não foi muito pensada, foi acontecendo e foi se estruturando, sabe? Certo. Agora, me diz uma coisa, Clarice. Se você fosse dar uma filosofia do que é o Belo Salto, como você descreveria o Belo Salto para as pessoas que estão nos assistindo? Eu acho que é realização de sonhos. O nosso Hum, maior propósito, assim, é passar o amor que a gente sente pela ginástica hum, para as nossas alunas. Porque a gente ama, tanto eu como Vanessa, a gente ama a ginástica, que a gente, desde pequena, né, quando a gente era atleta, uhum. e a gente acabou transferindo isso hoje como treinadores. Então, quando a gente está dando aula, a gente está fazendo isso com muito amor. Ah, que E a lindo. gente é fazer com que as ginastas sintam a mesma coisa que a gente sente, que a gente sente. E então, acho que é isso, realizar sonhos de crianças. São muitas crianças que chegam lá dizendo, as mães que chegam dizendo, é o sonho da minha filha fazer ginástica. Ah, E aí, saber que a gente está realizando esse sonho realmente pra gente, é incrível. que máximo. Agora, como a gente sabe, né, quando a gente lesiona as aulas, né, no caso, às vezes pode acontecer desânimo. E o que é que te inspira diariamente para não desanimar? Porque às vezes não é fácil. Imagina, você também, hoje em dia, você como mãe, né, tem outras responsabilidades. Às vezes é muito problema, querendo ou não, para quem não tem essa coisa do business, né? Às vezes tem pais ou alunos que não pagam, tem uniforme que não são entregues no tempo, tem competição que não é feita, como às vezes é muito dor de cabeça. Então, olha, para vocês que estão escutando isso, não é fácil essa jornada de professor. É uma coisa que a gente tem que realmente fazer com muito amor. E Clarissa realmente é um dos exemplos, juntamente com Vanessa, é um dos exemplos a seguir, porque não é fácil, não. Não, não é fácil. É como você falou, tem que amar, trabalhar com ginástica, tem que realmente ter muita paixão pelo que a gente faz, porque é difícil, principalmente no nosso caso, que a gente tá ali não só preocupada com a ginástica, mas a gente Uhum. tá fazendo tudo. A gente é responsável por tudo na nossa empresa. O meu marido ajuda muito, quero até mandar um beijo que ele está assistindo Ó, e tá legal. agradecer por todo o apoio, Uhum. porque toda a parte de RH, digamos, que cuida de tudo da empresa, ele que faz, ele ajuda, porque a gente está lá na frente, no ginásio, mas a gente está cuidando de Instagram, a gente está cuidando da viagem, comprar passagem para competição, e a gente tem que estar fazendo tudo. E ao mesmo tempo a gente tem que estar lá disposta para dar aula. A gente passa o dia inteiro lá em pé, dando aula, segurando as Nossa. meninas, tudo. Não é fácil. Mas como você perguntou, o que é que me motiva, o que é que me faz, né, não Uhum. desanimar, o principal é quando uma criança não consegue ou não está conseguindo fazer algum exercício, está tendo alguma dificuldade, e eu consigo ajudá-la a superar essa dificuldade. Seja Uhum. um medo ou qualquer problema, qualquer dificuldade, uma dificuldade técnica mesmo que ela tenha, quando a criança consegue fazer, para mim, já valeu a pena tudo, assim, todo o estresse, todo o aperreio, todas as dificuldades que a gente tem no dia a dia e que Sobressair, nem né? as pessoas ficam sabendo, né? Mas vale a pena porque a gente está vendo ali crianças se superando diariamente, né? Aprendendo a viver, porque a vida da gente é isso. A gente precisa saber
passar pelos desafios e aprender com os erros. Uhum. Então, quando eu vejo uma aluna se superar, realmente é a minha maior motivação. Só um lembrete também para as pessoas, né, pessoal, que esse trabalho é em conjunto, como a Clarissa falou aí, não é ela, a irmã dela, mas também tem as pessoas, como o esposo dela, no caso aí, que tem que dar esse apoio. Então, os maridãos, os pais aí que estão vendo aí, é importante. Às vezes é só as mães que levam as crianças para a ginástica, os pais também têm que ver a progressão e que os filhos se sentem muito bem quando vê os pais lá apoiando eles, entendeu? Então, eu acho que um grande exemplo disso é você, Clarissa, e sua irmã, né? Que seus pais estão sempre lá e realmente isso faz uma grande diferença na vida dos ginastas, entendeu? Faz E, mesmo. e Clarissa, me diz uma coisa, o que é que tem outras academias aí em Recife, mas eu queria saber o que é que seu clube oferece comparado com outros lugares que de especial. Então, eu não saberia te dizer assim o que nós temos de mais especial, mas Uhum. eu sei que o que a gente com certeza tem que pode chamar as pessoas é isso que eu falei da gente fazer com muito amor, né? Não Uhum. sei se os outros também têm, mas o nosso é uma coisa que os pais. Hoje a gente recebeu várias mensagens de Feliz Dia dos Professores, tudo. Que massa. E as pessoas sempre falando que é visível como a gente tem amor pelo que a gente faz, né? Eu acho que isso realmente transborda, as pessoas veem e é algo que chama atenção e as pessoas querem estar lá fazendo parte disso, né? Tá. Agora, Também Clarice, desculpa te interromper, uma tudo bem. coisa aqui. Você chegou a levar ginástica para o nível nacional, competições nacionais. Me fala um pouco sobre isso aí. Como é que foi? Quantas competições vocês participaram? Que colocação vocês ficaram? Porque vocês foram lá representando o nosso estado. Não, representando o clube, a academia de vocês, mas logicamente que também por trás, à frente do nosso estado. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Desde o início, quando eu assumi lá no Marista, porque eu fui estagiária lá e depois eu já assumi como professora, quando eu me formei, né? E Uhum, aí, desde o início, eu queria preparar as crianças para participar do torneio nacional. O torneio uhum, nacional é uma competição que eu já tinha participado, a minha irmã já tinha participado, então a gente queria estar lá como treinadora também. Embora o Marista lá, São Luís, fosse um nível escolar, né? A gente uhum. tinha muito equipamento, as meninas treinavam numa sala que não tinha pé direito, então às Nossa. vezes fazia uma parada de mãos na trave, batia o pé no teto. E era bem difícil, assim, mas a gente sempre treinou, tentou fazer um trabalho tecnicamente bem feito. Uhum. E foi quando a gente foi para o nosso primeiro torneio nacional, em 2011, com duas ginastas, Laura Lai e Renê Patriota. Foram as nossas primeiras, assim, aventuras, digamos Uhum. assim. Awesome. Ela é importante. E aí, de lá para cá, a gente sempre está participando, todo ano participando dos torneios nacionais. E a cada ano, que eu Uhum. costumo dizer que a gente aprende muito quando a gente vai para uma competição, né? Eu sempre falo para todo mundo, para os meus colegas treinadores daqui de Pernambuco também, que a gente sente quando a gente vê vídeos das meninas lá do começo e a gente compara com o nosso trabalho hoje, a gente percebe o quanto que evoluiu. E isso é fruto, claro, que a gente estuda muito, conversa com muitas pessoas, mas quando a gente viaja para competir, é o nosso maior aprendizado. A gente está sempre lá observando tudo o que está acontecendo, a gente está conversando com outros treinadores. Então, isso está fazendo a gente evoluir, né? E aí, a gente, em 2014, participou do nosso primeiro campeonato brasileiro, Uhum. que foi também um grande feito. Fazia mais de 10 anos que Pernambuco não ia para um campeonato brasileiro de ginástica Sério. artística. Então, a gente foi com a cara e com a coragem. A gente já era Belo Salto na época, Aham, aham. mas a partir daí também que a gente começou agora. O nosso objetivo é o brasileiro, né? E aí a gente está sempre galgando coisas maiores. Mas você perguntou de resultados e a gente começou tendo resultados de quinto lugar, quarto lugar, porque no torneio nacional eles premiam até o 10º lugar, né? Certo. Dependendo da categoria, até o sexto. Então, assim, foram as vitórias assim, quinto lugar, quarto.
Aí teve um ano que a gente ficou em terceiro e segundo. A gente teve uma aluna em segundo lugar e outra em terceiro. Que massa. Até que a gente chegou no primeiro lugar. E aí a gente teve primeiro algumas ginastas que conquistaram o primeiro lugar individualmente. E no ano passado, que foi o nosso torneio nacional mais especial de todos, a gente teve dois primeiros lugares, com Valentina e Maria Ah, Luísa, duas categorias diferentes. E a gente teve um terceiro lugar com Rebeca, que eu já vi que está aí assistindo. que massa. E Parabéns, Rebeca. colocações muito boas também. Isso culminou num terceiro lugar por equipes, que foi pra gente assim a grande Uma conquista, a grande maior conquista, lógico. que a gente teve até hoje. Foi muito especial. E o que é que você aconselha? Porque eu imagino, né, para os treinadores que nunca participaram de torneio assim, o que é que vocês aconselha para eles? Porque imagino que deve dar um receio. Eu participei de várias competições nacionais, entendeu? E eu ia basicamente sozinho, eu e Deus, né? E tipo assim, dá medo, dá receio. Pô, e querendo ou não, para quem não sabe também, eu acho muito legal essas lives também que a gente tá começando agora, para que as pessoas entendam também a responsabilidade também de fazer o esporte e levar o esporte do nível estadual para o nacional. É um grande salto, pessoal, para quem nunca competiu em torneios nacionais, que participou de competições. Com É um grande certeza. salto e por isso tem que treinar muito, 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 porque não é só a questão de competição para você se representar bem o seu clube, mas também representar o Estado também através do que você tem aprendido, entendeu? Um dos nossos grandes objetivos, assim, desde que a gente começou a competir nacionalmente, Uhum. era exatamente levar o nome de Pernambuco para o cenário nacional. Né? Então, quando a gente viu que a gente conquistou um terceiro lugar por equipes no torneio nacional, a gente olhou uma para outra e a gente disse, a gente conseguiu o que a gente queria. Né? Hoje as pessoas sabem que aqui em Pernambuco existe ginástica artística de qualidade. Então, era um grande objetivo nosso, a gente conseguiu. Claro que a gente não está satisfeita, a gente tem sempre Claro. algo a melhorar, a gente ainda continua aprendendo, a gente continua correndo atrás porque a gente quer mais. Então, É. o que eu diria assim, eu sei que aqui em Pernambuco a gente tem várias limitações, né? Tem Uhum. muita ginástica escolar. Então, eu já fui professora de escola, eu sei o quanto é difícil, Imagino. né, trabalhar com um nível assim competitivo. Mas o conselho que eu daria seria comece, né? Vá para uma competição, porque, como eu falei, a gente aprende nas competições que a gente vai. Então, a gente nunca deixou de ir para um torneio nacional. Todo ano a gente faz questão de ir, porque nem que seja. Teve ano que a gente levou duas meninas só, que as Uau. outras não podiam ir. Mas a gente foi, porque a gente aprende nas competições e a cada ano a gente melhora, né? Tanto é que o nosso melhor resultado até hoje foi o do ano passado. Que massa. Então, o meu conselho é esse, é começar e aí aos pouquinhos tentar aprender, tentar melhorar. Agora, Clarice, me diz uma coisa. Acho que é uma pergunta muito importante para os ginastas, né, que estão assistindo a gente e também os pais ou até treinadores. Como é que a Belo Salto diferencia uma criança que vai fazer treinamento com você só para recreação ou para competição? Porque Uhum. às vezes as pessoas falam: ah, minha criança faz uma estrelinha, ela já pode fazer uma competição, já vai para as Olimpíadas. E não é bem assim, a gente sabe que Não. por dentro não é bem assim. E como é que vocês fazem para diferenciar isso? E também, tipo assim, até onde você pode puxar, né? Uhum. Essa pergunta é bem importante porque é muito comum a gente estar sempre colocando nas redes sociais, né, os destaques, as meninas que competem, tudo. Então, quando uma pessoa procura a gente, ela já chega dizendo, eu quero aquilo, né? Eu quero ser igual a fulana. E a gente sabe, a gente gostaria muito de dar oportunidade para que todas tivessem um treinamento de equipe, um treinamento de alto rendimento, mas é muito complicado, porque as meninas treinam de 3 horas a 4 horas por dia, de segunda a sexta. Então, não tem como a gente fazer isso com todas, Não. né? Então, a gente precisa selecionar. Embora a gente não mude a nossa forma de dar aula, Uhum. né? É pra gente dar sempre o nosso melhor, independente do nível técnico.
mas o que a gente olha para pegar uma menina e dizer você vai ser da equipe, primeiro lugar, é biotipo, né? A gente precisa dar uma olhada geral, ver se aquela menina já tem um corpinho forte, né? Se ela, a gente acha que já leva. Naturalmente. Uhum. Não que isso seja uma regra, porque existem crianças que fogem um pouco a esse biotipo e conseguem se destacar, Sim. mas a gente olha de cara, né? E aí a gente vai aliar isso às capacidades físicas, que são aquelas que a gente usa mais na ginástica: força, flexibilidade, né? A coordenação motora, a gente tem que observar se a criança, né, já tem uma noção. Claro que o nosso trabalho vai fortalecer ainda mais isso, mas a gente vê primeiro aquelas que a gente vai ver se a gente vai conseguir trabalhar de uma maneira mais fácil. E Tá. aí a gente vai selecionando. Outra coisa é a idade, que infelizmente também conta, né? Uhum. Quando a Você criança começa a partir de que idade na academia tá Belo Horizonte? dos 4 4 anos. anos. Uhum. Isso. E tem algum teste para as crianças participarem, Clarice? Como vocês fazem isso? Não. Quando elas entram, quando elas chegam na Uhum. Belo Salto, ó, quero fazer ginástica. E aí Uhum. elas já começam fazendo. E a nossa forma de avaliar é através das aulas. Como quem dá as aulas de todas as turmas somos eu e Vanessa, a gente não tem outros professores, então a gente está sempre observando no dia a dia, a gente está olhando, a gente está vendo quem está conseguindo se destacar, quem a gente acha que tem potencial. E aí a gente vai conversando com a família, né, para ir subindo de nível até chegar no nível da equipe. E aí a gente conversa com os pais, a gente pergunta se eles têm esse objetivo, porque não adianta a gente Isso. querer, a E eles não criança querem, querer e os pais não estarem dispostos, né? com Então é certeza. uma parceria, é um trabalho conjunto. Então a gente conversa com os pais e a gente dá esse pontapé inicial. E Mas você tem apoio dos pais, Clarissa? sim, a gente tem hoje na nossa equipe, que hoje é composta por 12 crianças, a gente tem apoio total de todos os pais. A gente tem Que massa. livre comunicação, abertura. Eu me considero amiga das mães das minhas alunas da equipe, assim, porque a gente tem uma proximidade muito grande. E as filhas delas, na maioria das vezes, passam mais tempo comigo do que com elas, né? Do que com Imagina. as próprias mães. Uhum. Então a gente tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo na vida daquela criança. A gente tem que estar o tempo todo em contato com as famílias e isso tem que ser uma via de mão dupla, né? Às vezes acontece alguma coisa no treino, a criança não está bem naquele dia, a gente também tem que conversar com os pais. Então a gente tem um apoio essencial dos pais. Agora na pandemia, eu Uhum. sei o quanto foi difícil, porque eu tenho uma filha pequena que está fazendo aula online na escola. Então, eu sei que não é fácil ter que organizar a logística para as crianças treinarem em casa, Uhum. mas as famílias compraram o tatame de EVA, organizaram o espaço, Nossa. fizeram a decoração da Sacrifício, né? casa. Uhum. Então, eu quero aproveitar para mandar um beijo para todas as mães aí das meninas e Beijo, agradecer. mamães, papais, também. Agora, Clarissa, vendo o que você está falando aí, eu queria saber uma coisa, até um conselho para as ginastas, né, que estão fazendo agora. O que é que você, na época que você era atleta, você enxerga diferente hoje para as ginastas de hoje em dia? É mais fácil a ginástica hoje ou era mais fácil a ginástica antigamente? Fala pra gente aí, qual o diferencial, na sua opinião? Bom, na minha época, eu acho que as coisas eram um pouco mais difíceis do ponto de vista estrutural, Uhum. né? Não tinha, pelo menos nos lugares onde eu treinei, não que a estrutura fosse ruim, mas eu acredito que hoje a gente consegue ter materiais que conseguem nos auxiliar no treinamento de uma forma mais acessível, né? A gente consegue comprar mais barato, na época era tudo muito caro. Imagino. Então, eu acho que isso faz muita diferença na ginástica, para a ginástica conseguir, né, evoluir, Uhum. porque a gente teve grandes ginastas aqui em Pernambuco que Com certeza. faziam grandes acrobacias, você é um deles, É, quase no chão, né, na raspa de pneu lá, no tatame de raspa de pneu. é Então, verdade. hoje eu acho que é difícil a gente conseguir imaginar que as meninas que treinam fariam a mesma coisa. Não, acho que não. Uma evolução que é bem perceptível, assim. E vocês no Belo Salto, vocês utilizam outros
aparelhos? No caso, vocês fazem balé, vocês fazem trampolim, o que é que vocês fazem para complementar a ginástica artística? Porque é muito importante, né? Essa coisa da facilidade de ter material hoje em dia, comparado com antes, mas também o complemento, porque a ginástica artística em si não é suficiente, né? A gente usa bastante, a gente não tem o trampolim mesmo, né? Uhum. A cama elástica, até porque a gente tem, infelizmente, um espaço pequeno. A gente gostaria de ter um trampolim lá também, mas a gente não tem espaço. Mas a gente tem o Tumble Track, Uhum. que Ajuda muito, né? cumpre um papel parecido e ajuda muito porque as meninas, às vezes, elas não entendem bem o elemento. Aí, para fazer já direto no solo, é complicado. Então, o track ajuda a gente a fazer esse processo pedagógico de uma forma mais tranquila, mais segura, né? E aí as meninas, quando chegam no solo, elas já estão com o elemento praticamente pronto, né? E a Ajuda gente, muito a ganhar confiança, né? Quando você tem o tempo de sim, doar e fazer os movimentos, logicamente que o domínio contra... É com por isso que eu certeza. gosto muito de fazer trampolim também, por causa disso, né? Sempre por esse tempo doar de fazer duplo, quando você pensa que você pode fazer só um mortal no solo, né? Aham, a pessoa voa, né? É, Então, realmente é uma ajuda grande. Mas a gente gostaria de ter mais, né? A gente gostaria de ter um fosso, que também ajuda muito, uma barra com certeza. fixa. A barra fixa é muito importante, não é um aparelho da ginástica feminina, mas é muito importante para o treinamento. Mas a gente, como eu falei, a gente tem uma dificuldade de espaço ainda, Uhum. mas se quiser um dia a gente vai chegar lá. Tá quase lá. Agora, me diga uma coisa, Clarice. Você se sente realizada como treinadora, como ginasta? O que é que falta? O que é que falta para a ginástica do Estado ficar melhor, na sua opinião? Fala aí para a gente aí da federação. Eu me sinto muito realizada, Uhum. muito realizada. Eu não vou dizer para você, como eu disse antes, eu não estou satisfeita, né? Eu acho Claro. que eu nunca vou estar satisfeita, na Uhum. verdade. Mas realizada, sim. Como eu disse, a Belo Salto é um sonho de infância que eu realizei e que eu só vejo crescer a cada ano. Então, Uhum. não existe realização maior do que isso, Com né? certeza. A gente está conquistando o nosso espaço no cenário nacional, o que também, para mim, é a realização de um sonho. Então, eu me sinto bem realizada, apesar desse ano ter sido um balde de água fria. Para muitos nós, né? Ao mesmo tempo, a gente conseguiu também aprender muito. A gente participou de treinamentos junto com os treinadores, os melhores treinadores do Brasil, né? Eu tive a oportunidade, eu fui convidada para participar também como treinadora. Então, foi mais Ah, uma conquista, privilégio. na minha opinião. Tá ministrando esses treinamentos, para mim também foi uma realização muito grande. Uhum. Agora, claro que sempre tem o que melhorar, né? Acabei de te falar as coisas que a gente ainda não tem, que eu gostaria de ter. Eu gostaria de ter um ginásio maior. Eu eu acredito que eu ainda vou conseguir ter. Eu quero muito um ginásio maior, onde eu possa ter mais formas de Oportunidade. conseguir melhorar, né, tecnicamente. Uhum. Então, é o meu maior desejo. E não só o meu ginásio, eu quero mais ginásios grandes, não No só em estado. Pernambuco, mas no Nordeste, porque são muitos talentos que a gente tem, muitas crianças que chegam até certo ponto, a gente trabalha a base e depois a gente não consegue avançar, porque a gente não tem estrutura, a gente não tem uma quantidade de técnicos, né, suficiente. Então, eu gostaria muito que houvesse assim uma quantidade maior de ginásios, que mais pessoas tivessem seus clubes, suas academias e que a gente pudesse ter de repente um CT também do estado de Pernambuco, que tem vários estados que tem, Uhum. e seria com certeza fundamental para a gente conseguir evoluir, né? Conseguir passar daquele nível básico que a gente ainda está. Eu acho muito importante o que você falou aí, a gente está conversando muito com a professora Fátima Coelho, né, para que a partir de agora mais e mais a federação apoie para que isso aconteça e que também as pessoas se filiem, né, à federação para que realmente nossa ginástica no estado tenha mais peso para que realmente, eventualmente, a gente venha a ter esse CT aí, que é muito importante para todas as ginásticas do estado e nacional também. Agora, Clarissa, eu, a gente aqui da federação preparou uma pequena surpresa em homenagem para você. E
foi um trabalhozinho aqui, mas vamos ver se você consegue ver isso aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Estamos quase nos minutos finais, mas vamos lá. Olha que linda! Calma aí, calma aí, calma aí. Não sou muito bom nisso não, mas vamos lá. Haja coração. Eu Boa noite. Meu nome é Suzana Belo, eu sou mãe de Clarissa. Gostaria de falar um pouco sobre a jornada dela na ginástica. A história de Clarissa na ginástica é indissociável da de Vanessa. Não tem como falar de uma sem falar da outra. A ginástica entrou nas vidas das minhas filhas porque eu, aos 16 anos, me encantei por uma menina que fazia coisas lindas com o seu corpo em movimento. Esta menina era a Nádia Comaneci. Esse encanto ficou vivo em mim. E pouco mais de 16 anos depois, Clarissa teve sua primeira aula de ginástica aos 6 anos. 2 anos mais tarde, aos 4 anos, foi a vez de Vanessa entrar nesse mundo fascinante e desafiador dos saltos e acrobacias. De lá para cá, a ginástica faz parte das vidas delas. Entrou como um esporte que praticavam com muito amor e dedicação e se transformou na profissão que elas exercem com muito talento. Juntas, vêm desenvolvendo passo a passo o sonho de infância Belo Salto. Complementam-se lindamente e fazem um trabalho relevante para a ginástica pernambucana, reconhecido local e nacionalmente. Clarissa, você foi uma atleta extremamente disciplinada e esforçada. E hoje é uma profissional muito empenhada em seu trabalho. Mas se eu tivesse que escolher uma marca do seu caminho na ginástica, sem dúvida eu afirmaria que é o imenso amor que você dedica a ela. A sua família e toda a comunidade da ginástica em nosso estado sentem muito orgulho de você. Queria dizer que eu amo a nossa parceria, o quanto a gente se entende. É um privilégio poder trabalhar com você, com a minha irmã. Eu poderia ter pessoa melhor para ser minha companheira de trabalho do que a minha irmã. A gente brincava de ginástica em casa quando era criança, de treinar, de inventar coreografias, etc. E hoje em dia a gente tem a sorte de poder trabalhar juntas com o esporte que a gente tanto ama. Tenho muito orgulho do que a gente já conseguiu construir, conquistar e evoluir até aqui. E eu espero que a gente continue crescendo e aprendendo juntas cada vez mais. Te amo, beijo. não Clarissa acredito nisso, Wellington. Vanessa uma... falando, meu Deus, como tu conseguiu? Pois é. Oxe, mágica. Aqui, a ginástica faz mágica pela gente, pra gente. Olha, eu acho Vanessa, que beijo. Amo vocês muito. ah, Obrigada. ah, essa homenagem realmente é bem merecida para a pessoa que você é e pelo que você faz. E realmente a federação tá muito contente de ter você nos representando tão bem. Mais uma vez, parabéns a todos os profissionais que estão hoje comemorando aí, né, os dias dos professores. E, Clarissa, eu espero que você continue com esse brilho de levar a ginástica do nosso estado adiante, que outros professores e profissionais também se inspirem, porque a nossa ginástica do estado de Pernambuco
tem muita história e tem um legado que deve continuar. E a vocês, ginastas, né? Saibam que a gente, um dia, era como vocês, que estava vendo outros atletas e um dia se esperou para estar onde a gente está hoje. Então, eu espero que um de vocês que estejam vendo isso hoje se sintam não só o orgulho de ter uma profissional tão dedicada aí como a Clarissa também, mas que eventualmente vocês também, quem sabe, se tornem assim, esse mágico, né, que faz a vida das pessoas tão bem através das aulas de ginástica artística e de outra ginástica também que o nosso estado apoia sempre. Clarissa, alguma palavra mais que você queira falar sobre essa homenagem? Eu quero primeiro agradecer, Wellington, obrigada. Fiquei muito feliz, emocionada, não esperava. Uhum. E mandar um beijo para minha mãe e minha irmã aí que falaram. Realmente, acho que nós três somos a alma da Belo Salto, assim. Nós somos três apaixonadas pela ginástica e, embora minha mãe não tenha sido ginasta e não seja treinadora junto com a gente, mas ela conhece todas as meninas, ela sabe, ela opina nas coisas, a gente mostra vídeo, ela opina, então ela participa também e ela é tão apaixonada como eu e Vanessa. Então eu quero mandar um beijo, quero te agradecer muito, muito, Wellington, eu amei. Amei ver a Lisa também, a filha aí. E eu quero... Eu ia perguntar isso, como é que é isso de você estar vendo sua filha agora, uma nova geração aí, que eu já vi alguns vídeos dela, super apaixonada. É tão lindo, gente, pra gente que faz a ginástica, ver um sorriso de uma criança fazendo aquilo que gosta. E esse sonho, né, que é ser ginasta pra gente, a gente nem sabe a que nível vai chegar, mas de poder ir além das barreiras da vida e poder sonhar por um pouco, que a gente pode ser feliz nesse mundo louco que é o mundo. E tem profissionais como você, Clarissa, e todos os outros que estão nos assistindo aí, fazem uma grande diferença nas nossas vidas. Obrigada, Wellington. Eu quero mandar um beijo para as minhas alunas que estão assistindo. Eu já vi que tem várias aí assistindo. Quero mandar um beijo bem grande, dizer que eu tô com muita saudade, louca pra gente voltar pro ginásio, tá junta de novo. Um beijo para todo mundo que assistiu também. Um abraço, Fátima Coelho. Obrigada pelo apoio de sempre. E eu espero que venha muito mais ainda aí. Com certeza. Tem mais alguma coisa que você queira adicionar, Clarissa, para as pessoas que estão começando agora a ginástica? Porque o intuito dessas lives, né, é resgatar um pouco da ginástica do nosso estado, mas também inspirar as pessoas novas, né, a sentir um pouco de como era a ginástica antigamente, o que é que a ginástica tem para profissionalizar até as pessoas, entendeu? E não só a ginástica artística, mas a ginástica em geral do nosso estado. Eu quero deixar um recado, assim, eu quero falar para todas as crianças que estão assistindo que a ginástica, ela me moldou como ser humano, né? Assim, tudo que eu sou hoje, em todos os setores da minha vida, não só no profissional, mas em tudo, eu devo à ginástica, assim, aos aprendizados que a ginástica me trouxe, né? Como eu falei antes, eu sempre fui muito disciplinada, mas a ginástica conseguiu tirar mais ainda isso de mim, me trazer mais disciplina, me trazer muito comprometimento, né, e responsabilidade, que são coisas que eu trago para minha vida como mãe, como profissional hoje. Então, assim, se a Belo Salto tá dando certo e se as coisas estão tão bem pra gente, é porque eu e Vanessa fomos atletas, passamos por esse processo e aprendemos muito com a ginástica. Então, por mais que seja difícil, por mais que às vezes a gente, né, tenha muitos obstáculos pelo caminho, como eu falei lá no início da live, a vida da gente é assim, a vida é cheia de obstáculos. Então, se a gente para no primeiro obstáculo, como algumas ginastas às vezes querem desistir, a gente vai passar o resto da nossa vida desistindo das coisas porque a gente tá com dificuldade. Então, a ginástica me ensinou isso. Eu nunca desisti da ginástica, eu tô nela até hoje. E isso me ensinou que a gente precisa levantar a cabeça e tentar de novo. E Com se cair, certeza. vai de novo, até conseguir. Com certeza. Bom, a nossa live está acabando. Queria mais uma vez agradecer você, Clarissa, e o Belo Salto por essa live linda. A Federação
Pernambucana de Ginástica está super feliz por ter tido você aqui. Agradecer também a Edilce, a Clarice e a Ludmila por estarmos juntos fazendo isso aqui. Obrigada, E Dilce. mais lives vão vir, pessoal. Muito obrigado a todos. Felizes dos professores e um beijo no coração. Obrigada.